Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma resolução de lista temática, uma lista relativamente curta, são apenas 8 exercícios, mas de um assunto que é muito tradicional nos vestibulares, que são as revoltas anticoloniais, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. E essa lista, além de curta, vocês vão reparar o seguinte, que esse tópico, ele, além de muito recorrente nos vestibulares, ele é um tanto repetitivo, não tem muito como você fugir de alguns padrões de questão. Então é bem interessante dar uma olhada nessa lista, porque se você se deparar com algum exercício desse no seu vestibular ou no Enem, você vai reparar que não tem muito como fugir de certas temáticas que são pedidas com relação a esses dois movimentos, tá? Então, só lembrando, o link para você baixar a lista está aqui na descrição do vídeo, né? E antes da gente fazer a resolução, eu vou pedir para você se inscrever, ativar a notificação e dar o seu like para a gente poder chegar a mais gente. Pessoal, primeira questão do Enem 2016, repara que é uma questão até relativamente recente, né? Você tem lá o que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações de contestação da política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Bom, antes da gente resolver, aqui já a primeira dica é comparação, né? Entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, é um clássico, você vai ver isso aqui em outras questões da lista também. E aí ele vai perguntar o seguinte, a diferença entre as sedições abordadas encontra-se na pretensão de. Então, vamos lá. Ele está pedindo aquilo que distingue a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E lá no começo do texto, ele fala, né, que o que tem de diferente é na Conjuração Baiana. Então, ele aqui está pedindo uma característica própria, peculiar da Conjuração Baiana. Alternativa A, eliminar a hierarquia militar, então um movimento contra a estrutura militar. Abolir a escravidão africana, então um movimento contra a escravidão, né, um movimento abolicionista. Anular o domínio metropolitano, ou seja, decretar a independência, né, do Brasil ou de pelo menos parte dele. Suprimir a propriedade fundiária, quer dizer, um movimento contra a propriedade privada, ou extinguir o absolutismo monárquico. Bom, vamos lá. Anular o domínio metropolitano não é uma diferença, é o que torna os dois movimentos semelhantes. Eles queriam isso, por isso que eles são anticoloniais. Suprimir a propriedade fundiária não poderia ser, não é um movimento de teor, por exemplo, socialista ou contrário, até porque a dinâmica de propriedade fundiária no Brasil nessa época, inclusive, não é o que a gente entende hoje, isso só viria a surgir com a lei de terras depois, então não é bem assim. Extinguir o absolutismo monárquico seria meio difícil, pensando que o rei está em Portugal, né, e é um movimento na Bahia. Eliminar a hierarquia militar também não, porque se o Brasil não era independente, nós sequer tínhamos forças armadas próprias, né? A força militar que havia na colônia era, na verdade, portuguesa. Então restava, né, a alternativa B, né, abolir a escravidão africana, que é o elemento que se destaca da Conjuração Baiana, um movimento que tem, inclusive, na sua liderança, negros e mestiços. Então, guarde aí qual é o ponto fundamental da Conjuração Baiana que a diferencia da Inconfidência Mineira. O seu aspecto abolicionista, a sua composição social, né, proveniente ali das camadas menos prestigiosas da sociedade, né, ex-escravos, alfaiates, né, artesãos, negros livres. Então, você tem aí no item B uma questão central da Conjuração Baiana. Segunda questão, que é do Instituto Federal da Bahia de 2018, tá lá o seguinte, ó. Nos anos finais do século XVIII, uma série de medidas tomadas por Portugal tensionou as relações políticas entre alguns setores da população da colônia, proporcionando condições para algumas manifestações de insatisfação, tal qual a Inconfidência Mineira. A respeito desse movimento, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Movimento de ruptura com a metrópole que intencionava romper com a escravidão e proclamar a independência de todo o território brasileiro de Portugal. Bom, de cara aqui a gente já tem dois erros. Primeiro, abolir a escravidão não é uma característica da Inconfidência Mineira, é da Conjuração Baiana, e não havia uma proposta de tornar todo o território nacional independente.
eram movimentos de independência regionalizados. Então a gente pode dizer que são separatistas, tanto a Inconfidência como a Conjuração Baiana. B. Movimento de ruptura com a metrópole, deflagrado especialmente por uma elite ilustrada que rejeitava o aumento dos impostos e a expoliação do fisco colonial. Bom, a gente pode considerar que no caso da Inconfidência Mineira, de fato haviam elementos da elite local. O que é uma elite ilustrada? É no sentido de uma elite letrada, que tinha familiaridade, por exemplo, com elementos do iluminismo. E isso está presente na Inconfidência Mineira, e de fato eles tinham na questão da tributação um dos problemas. Tanto que a Inconfidência Mineira era ali tramada para ocorrer justamente na época da cobrança da derrama. Então aqui a alternativa B parece ser bem adequada. Vamos ver as outras. C. Movimento de ruptura com a metrópole que pretendia romper os laços comerciais com Portugal, exigindo livre comércio e abertura dos portos às nações amigas. Aqui o que eu acho complicado dessa alternativa é, primeiro, esse termo, abertura dos portos às nações amigas, é algo que é uma referência ao período joanino. Né? Isso não é um conceito, isso é um nome de um documento. Romper laço comercial com Portugal não necessariamente, porque você pode querer a independência política, mas de alguma forma preservar laços de comércio dada a necessidade. Então esse item C aqui está um pouco esquisito. D. Um levante bem sucedido por meio do qual as classes mais baixas implantaram uma república durante alguns anos, até quando foram vencidos pelos portugueses. Totalmente errado. Primeiro, que não é um movimento das classes mais baixas. Segundo, que não foi um levante bem sucedido. Sequer houve levante. O movimento foi delatado antes, tá? Então tá tudo errado. E um levante mal sucedido que ocasionou no enforcamento de vários inconfidentes, entre eles Tiradentes, que foi exemplificado por ser a principal liderança. Bom, não houve vários enforcamentos, né? Tiradentes é o único, de fato, condenado à morte, e não é sequer um levante mal sucedido, porque, de novo, né, ele não chegou nem a acontecer como uma rebelião. Então, aqui a melhor é a alternativa B para essa questão. Tá? A terceira questão, FUVEST, já é um exercício bem antigo, né, e bem direto. Vai lá. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia governo representativo, liberdade de expressão, liberdade de produção, de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Então aqui vai falar basicamente, né, do ideário da Revolução Francesa, só um parêntese. Ele está falando das ideias iluministas, porque a Conjuração Baiana acontece durante o desenrolar da Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa começam no mesmo ano. Então não daria para ter uma influência direta do movimento, mas sim das ideias. Cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Não, né? Não é. Voltaire não está por trás disso. Então, esquisito. Não é bem isso. Serviu aos interesses dos comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial. Bom, mas também já era uma condição ali muito posterior à saída dos holandeses, né? A presença holandesa no Brasil nesse momento não é significativa. Satisfazer os brasileiros e portugueses que dessa forma conseguiam conciliar as diferenças econômicas e políticas. Mas satisfazia brasileiros e a portugueses? Não, porque não dá para conciliar essas diferenças. Se uns querem manter o domínio colonial e outros querem a emancipação, isso é inconciliável. Não pode ser. D. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos objetivos militares. Mas o positivismo no Brasil é a ideologia do período da proclamação da República, final do século XIX. Então, anacrônico aqui. E foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Sim, na verdade, é a ideia de que o iluminismo na Europa ele é uma oposição ao absolutismo, e aí na colônia que contorno isso ganha? Você não é contra o absolutismo
declaradamente porque o rei está em Portugal. Então você aqui é contra ele na forma de não aceitar o domínio colonial. Então, por isso que é a alternativa E, a resposta correta. E aqui vamos para o outro lado da nossa lista, né, para outra coluna, para a questão 4 da Federal do Paraná, 2021. Olha aí como um exercício bem recente. No que diz respeito à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana, assinale a alternativa que destaca uma semelhança e uma diferença. Olha lá, questão clássica, né? Ambos os movimentos defendiam a abolição da escravidão, só a conjuração. Mas na Inconfidência Mineira houve proposta de indenização aos proprietários e na conjuração proposta de indenização aos escravizados. Não, totalmente errado isso aqui. Ambos os movimentos desejavam a mudança do sistema político, mas na Inconfidência houve a defesa do regime democrático. Na Conjuração Baiana houve a defesa de monarquia constitucional. Não, ambos os movimentos eram republicanos. Só que, de novo, no caso da Conjuração Baiana, uma república de apelo popular. Já no caso da Inconfidência Mineira, o projeto era de uma república mais elitista na sua participação política. Então, não, está errado. Ambos os movimentos desejavam implantar a industrialização no Brasil, mas na Inconfidência Mineira houve apoio de empresários ingleses e na Conjuração Baiana apoio do Marquês do Pombal. Também não faz nenhum sentido o Marquês do Pombal, né, ministro do rei de Portugal, apoiar um movimento de independência da colônia, né, não tem nexo nenhum. D. Ambos os movimentos pretendiam unir-se a outras rebeliões das colônias ibéricas da América, mas na Inconfidência Mineira houve o apoio de Simão Bolívar e na Conjuração Baiana houve apoio dos haitianos. Não tem apoio externo nenhum nesses movimentos, né? Não é assim que funcionava. Ambos os movimentos pregavam independência regional, sim, só daquelas partes do país, né? Mas na Inconfidência Mineira houve maior participação da elite e na Conjuração Baiana maior participação popular. Aí sim, né, tá falando do que há em comum, que era a ideia de independência, e do que há de diferente, que é justamente a composição social dos movimentos. Então, aqui a alternativa E. O quinto, que é um exercício da Unesp 2009, né? Tela clássica, né? Pintura do Tiradentes esquartejado de Pedro Américo, né? Já pintado num Brasil republicano, 1893. E aí você tem aqui a cabeça do Tiradentes, né? A cruz com Cristo, né? Fazendo aqui uma óbvia analogia a ele. E o seu corpo aqui, né? É esquartejado, né? Ao pé da forca. A. Indique o momento histórico em que a tela foi pintada e cite uma dificuldade política, social ou econômica vivida naquele momento. Bom, foi pintada durante a Primeira República no Brasil, ou a República Velha, ou a República da Espada. Tá? Dificuldade política. A própria implantação da República e a crise envolvendo o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, né? Porque é bem no governo do Floriano Peixoto. Você pode falar de uma questão social. Você tem canudos acontecendo nessa época. Econômica, havia crise gerada pelo encilhamento. Então você podia aí explorar alguma dessas situações, tá? B. Identifica através da análise da imagem um elemento visual que acentue seu caráter dramático e um elemento visual que enfatize a caracterização de Tiradentes como Marte. Bom, caráter dramático. O fato de você ter um corpo mutilado na imagem, né, dá uma dramaticidade. E a ideia de Marte está justamente aqui, né, nessa aproximação da figura de Tiradentes com a figura de Jesus Cristo, né, o mártir, né, aquele que deu a vida pela causa, pelos seus aliados. Então era esse tipo de interpretação que a Unesp desejava que você fizesse aqui na questão. Né? Questão também muito clássica, todo mundo praticamente já viu essa imagem, né, do Tiradentes esquartejado. Então não tinha ali grandes dificuldades. Inclusive a questão seguinte, que é da Unicamp, vai remeter a essa imagem, porque olha lá, Unicamp 2016. A aquarela do artista João Teófilo aqui reproduzida dialoga com a pintura de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. Detalhe, a Unicamp não botou a imagem Tiradentes esquartejado. Por quê? Porque ela está bem no imaginário das pessoas, né? Aquela ideia do Tiradentes ali, né, no pé da forca, né? Sobre a obra de João Teófilo, publicada na capa de uma revista de 2015, é possível afirmar que
Só que repare o seguinte, né? Aqui nós temos não só não é o Tiradentes aqui, né? Aqui nós temos 4 indivíduos negros decapitados e os corpos ali, né? Então faz uma menção à liderança da Conjuração Baiana. Olha só, trata-se de uma obra baseada em um quadro do gênero da pintura histórica. Sim, porque o quadro do Pedro Américo pressupõe, assim como a primeira missa do Vitor Meirelles, né? Vitor Meirelles e o Pedro Américo são os grandes representantes da pintura histórica, que é esse tipo de pintura que pressupõe criar uma representação visual de um fato histórico tal qual registrado em documentos. Sendo que, no trabalho de Pedro Américo, o corpo de Tiradentes no patíbulo afasta-se da figura do Cristo. Não, Pedro Américo ressalta essa semelhança, por isso que o item A está errado. B. Utilizando-se das mesmas formas do corpo esquartejado de Tiradentes, pintado por Pedro Américo, o autor limita o número de sujeitos esquartejados e acentua o tom conservador da aquarela. Só que não, se você pensar que na obra do Pedro Américo você só tem o Tiradentes e aqui nós temos 4 indivíduos, ele não limita, ele amplia. Se você pensar que lá nós temos um herói branco e aqui nós temos negros, não é conservador dado o tipo de sociedade que nós temos. Então está errado. C. A imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes e procura ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e anti-escravistas. Pode ser, porque é uma pintura de 2015, né? Vamos ver a D. Tiradentes consolidou-se como mártir nacional no quadro de Pedro Américo, daí a necessidade do pintor de retratar seu corpo esquartejado. A obra de João Teófilo mostra que mártires, embora negros, são um tema do passado. Mas não, né? Porque ele realmente faz um elemento de relação com o tempo presente. Então, aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Né? Muito boa essa questão da Unicamp. E aqui na sequência vamos para um exercício um pouquinho mais antigo da Unicamp, que é a Unicamp 2009, né? Um exercício dissertativo. No quadro das revoltas ocorridas em Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII, entre 1707 e 1736, verificamos que algumas delas, elementos de marcante originalidade, contestarem abertamente direitos do rei, envolverem participação ativa de segmentos procedentes de estratos sociais inferiores. Bom, aqui ele está falando da revolta da Guerra dos Emboabas, né, pela posse da região mineradora, e a revolta do Filipe dos Santos, que é contra as casas de fundição e a cobrança do quinto. Item A. Segundo o texto, quais eram as características originais apresentadas por algumas revoltas ocorridas na primeira metade do século XVIII? Galera, é interpretação pura do texto. Qual é a característica original aqui? Contestar o direito do rei, ou seja, se opor a medidas tomadas pela coroa portuguesa, e a participação de membros das camadas sociais, né, populares ou sociais inferiores. Então era isso, não tinha muito como fugir. Agora olha o B. Dê 2 características da Inconfidência Mineira que a diferenciam das revoltas ocorridas na primeira metade do século XVIII. Então vamos lá. Primeiro, a Inconfidência Mineira desejava a emancipação política, ou seja, a independência, coisa que esses movimentos não faziam. Segundo, a Inconfidência Mineira tinha influência das ideias do iluminismo, coisa que esses movimentos também não tinham, beleza? São as 2 grandes diferenças para separar as chamadas revoltas nativistas, que são essas da primeira metade do século XVIII, das chamadas revoltas anticoloniais, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são do final do século XVIII. Tá? E aí, a nossa última questão tá aqui, é uma questão da UERJ, Estadual do Rio, de 2015, né? O UERJ que sempre usa imagens, textos longos, né? No Brasil, em finais do século XVIII, o descontentamento com o poder metropolitano deu origem a rebeliões que questionavam o domínio político português. Dentre essas rebeliões, destaca-se a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.
Aí nós temos lá o lema da Inconfidência Mineira, que inspira a bandeira do Estado, né, o Libertas, que será também, né, e o triângulo, que é um símbolo inclusive da maçonaria. E na sequência temos ali o texto, né, Aviso ao Povo Baiense, que é o manifesto da Conjuração Baiana, né? Ó vós, povo que nasceste para ser livre, para gozar dos bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos que viveres flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Olha como ele se refere ao rei, né? Esse mesmo rei que vos criaste, este mesmo rei tirano, é quem se firma no trono para vos vexar, para vos roubar, para vos maltratar. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para vós ressuscitardes do abismo da escravidão, para levantardes a sagrada bandeira da liberdade. As nações do mundo todas têm seus olhos fixos na França. A liberdade é agradável para todos. O dia de nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos e sereis felizes. Aponte duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Cite também dois movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. Olha lá como o tema é muito clássico. Duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá. Primeiro, você pode mencionar a questão delas se darem em regiões diferentes. Isso é meio óbvio, até, mas tudo bem. Você pode mencionar a questão da composição social. A Confidência Mineira é um movimento mais elitizado, a Conjuração Baiana um movimento de camadas populares. No caso, a Inconfidência Mineira não tinha um elemento de abolicionismo, já a Conjuração Baiana tinha este elemento. Você pode mencionar também que a Inconfidência Mineira foi denunciada e foi impedida de acontecer. Já no caso da Conjuração Baiana, ela chega a tentar se manifestar como insurreição, mas é derrotada. Então, pessoal, você pega ali as duas que você acha mais conveniente explicar. Agora, dois movimentos políticos ou filosóficos que influenciaram essas insurreições. Bom, você pode falar do Iluminismo, que influenciou ambas. Você pode falar da independência dos Estados Unidos, que tem uma influência clara sobre a Inconfidência Mineira, e sobre a Revolução Francesa, que essa sim está mais ligada às influências da Conjuração Baiana. Inclusive a fase jacobina, né, que é a fase popular, é a fase em que você tem na França também a abolição da escravidão nas colônias e a proposta do voto universal. Então era essa a ideia, né? Você tinha que abordar ali o que fosse mais conveniente. Eu, sinceramente, responderia nessa questão, que a Inconfidência Mineira tinha um caráter elitista e não falava absolutamente nada sobre a abolição da escravidão, enquanto a Conjuração Baiana tinha uma influência popular e abolicionista, e como segunda parte diria que a Inconfidência Mineira tinha como inspiração a independência dos Estados Unidos e a Conjuração Baiana a fase jacobina da Revolução Francesa, embora ambos remetessem ao iluminismo. Seria a resposta adequada, tá? Beleza? Pessoal, fora isso, eu vou deixar aqui o link para as outras listas de resolução, como sempre, né? Aqui embaixo também resoluções do Enem e outros vídeos aqui do canal. Então se inscreve, indica aí para os seus amigos e até o próximo. Um abraço.